Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Mais um assunto aí relacionado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus queridos, nesse vídeo aqui, eu vou trazer aqui um pequeno trecho de um vídeo que eu assisti, um senhor dando aqui a sua opinião sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu separei 3 tópicos importantes aí, talvez você tenha visto, outra pessoa tenha visto e deve ter aí começado a ter mais curiosidade, deve ter aí sentido muita curiosidade sobre o assunto, também não ter entendido direito, tá? Então eu vou botar um pedacinho do vídeo, espero que vocês prestem atenção, porque depois eu vou analisar a fala dele e vou trazer para vocês, vou explicar direitinho, porque existem muitas coisas que estão relacionadas. Talvez ele tenha trazido ali uma explicação apenas bastante resumida, tá? Mas as palavras que ele fala ali, para quem escuta, para quem ouve, né, soa aí um pouco desesperadora, tá? Então vou deixar esse pequeno trecho desse vídeo aqui, vamos analisar ele e depois eu vou trazer para vocês a explicação. 3 tópicos importantes que eu separei para explicar para vocês direitinho, tá? Então fica com o vídeo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não é simplesmente você falar uma palavra feia ou ruim contra o Espírito Santo. Porque Jesus, quando fala sobre isso, ele fala exatamente depois que os fariseus disseram que os milagres que ele estava fazendo que era pelo poder de Satanás. Então, quer dizer, quando você tem o Filho de Deus diante de você, agindo poderosamente pelo Espírito Santo, fazendo um milagre na sua frente, mesmo assim você rejeita, ainda diz que é do diabo, o que você vai fazer com uma pessoa dessa? Então, a resistência persistente no coração humano para rejeitar a ação do Espírito Santo que convence que Jesus é o Messias, o Salvador, é a blasfêmia do Espírito Santo. Não é uma palavra falada intensamente. Se a pessoa tem dúvida se ela pecou contra o Espírito Santo, não, ela se pergunta sobre isso, já mostra que ela não tem blasfêmia nenhuma. Meus queridos, olha só. Eu separei 3 questões aqui, 3 pontos importantes na questão da fala desse senhor aí, tá? E eu vou trazer para vocês aqui dentro da palavra de Deus. Por quê? Quando nós estamos fazendo ali os cursos, né, teologia, né, aquelas disciplinas relacionadas à palavra de Deus, existe uma questão que é muito importante quando nós aprendemos, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia, tá? Então a Bíblia não se contradiz, tá? Então eu não posso pegar aqui uma palavra, um contexto isolado, para querer explicar uma coisa se eu não tiver realmente o pleno conhecimento daquilo que eu estou ali tentando passar para vocês, passando para vocês, tá, meus queridos? Em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, a própria Bíblia, ela explica, tá? Ela interpreta, tá? Porque está bem explícito, os textos estão bem explícitos, tá? Porém, existem aí alguns critérios dentro aí da consumação da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é necessário que vocês prestem bastante atenção para não ficar desesperado, não se perder nesse assunto, tá? Fica comigo até o final do vídeo para você não perder. Então, o primeiro ponto que eu achei interessante que ele fala nesse vídeo aí está relacionado aí a simplesmente falar. Que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente falar algo contra o Espírito. Até aí tudo bem. Porém, existe um contexto dentro dessa situação, que o falar contra o Espírito Santo tem que estar ligado a um pré-conhecimento, tem que estar ligado aí a uma certa intimidade, a um certo relacionamento que a pessoa precisa ter tido antes da prática, como está escrito lá em Hebreus 6, tá? Que vai dizer que é impossível que aquele que uma vez aceitou o Senhor, tá? Fala todo aquele processo, né? Decaiu da fé e colocou o nome do Senhor em ignominia. Está falando de pessoas que conheceram, tá? Então, não é simplesmente falar, até aí tudo bem, porém, não é qualquer pessoa que ao falar algo contra o Espírito Santo, ela já está, vamos dizer assim, condenada ao inferno, ela já está aí cometendo um pecado imperdoável. Não é bem assim, tá? Esse problema, esse pecado se torna um pecado insolúvel, vamos dizer assim, imperdoável, quando se trata de alguém que já passou aí por todos os processos aí de redenção, tá? Batizado, já tem um certo conhecimento de quem é o Espírito Santo, seus atributos, tá?
qual é a função dele, tá? Esse homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, não é simplesmente falar, porém, quem fala tem que estar dentro desse critério aí, tem que ter tido um relacionamento com o Senhor antes, tá bom, meus queridos? E outra coisa, blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionado a falar, não é só a rejeição. Vamos entrar aqui nesse segundo ponto aqui, que é a rejeição permanente, tá? Ele diz o seguinte: a blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar apenas, porém, os fariseus ali, quando atribuem ali as obras que o Senhor está fazendo, né? Que o Senhor está fazendo ali a Beelzebu, automaticamente ali eles estão rejeitando, uma vez que eles estão vendo ali publicamente uma ação espiritual, né, sobrenatural ali, de poder de Deus, a presença do Senhor ali, genuína na vida daquele homem ali, e ele fala aquelas palavras, mas aí esse Senhor aí vai dizer o quê? Que é uma rejeição ali, uma negação permanente. Tudo bem, concordo com a questão da rejeição, porém, nem toda rejeição é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Nem toda rejeição é blasfêmia contra o Espírito Santo. Existe a rejeição que é causada por blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa rejeição é uma rejeição permanente, irreparável, tá? É uma rejeição que ela não pode mais, a pessoa não pode mais, não tem mais o interesse de voltar atrás de forma nenhuma. É uma rejeição aí que foi causada pela blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Existe a outra rejeição, que é aquela rejeição de simplesmente o homem estar desinteressado, não querer mesmo ali se voltar para Deus, por mais que a pessoa pregue, por mais que a pessoa leve a palavra para ele, chame ele ali para o arrependimento através da palavra do Senhor, mostre ele o caminho da verdade, lá do Evangelho, e essa pessoa resiste por causa de uma resiliência, simplesmente por causa do seu ego, do seu eu não quero, eu gosto de viver essa vida, gosto de viver nessa situação, não quero saber de cristão. Tem pessoas que pensam assim, né? Eu não quero porque simplesmente é uma decisão minha, eu não acredito nisso, tá? Porém, essa pessoa, ela ainda pode lá na frente se voltar para o Senhor. Ela é uma rejeição que se torna pecado imperdoável para a morte eterna se ela morrer nesse pecado. Porém, se antes disso ela se converter, ela é perdoada pelos seus pecados, até mesmo se ela tiver lançado palavras contra o Espírito Santo no tempo da ignorância, tá? Porém, se ela morrer nesse pecado de rejeição, infelizmente ela vai estar perdida, tá? Porém, a rejeição por blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não tem perdão, porque já é uma rejeição, simplesmente porque o Espírito Santo já o abandonou e dessa forma ele não pode ser mais convencido do pecado, da justiça e do juízo, que são aí as 3 atributos do Espírito aí para convencer o homem aí e moldar uma conduta, né? São os 3 pilares aí que faz parte da vida do homem, né? Quando ele se converte, vai fazer o homem entender que Jesus ele morreu e um dia voltará para buscar a igreja, tá? E também entender que o único que está condenado é Satanás. O único que a Bíblia vai dizer que está condenado é Satanás. Também tem uma questão importante. Quando Jesus ele fala isso para os fariseus, tá? A graça ainda não tinha sido estabelecida. Então Jesus ainda estava vivendo ali o tempo da lei, tá? Então Jesus ele não está ali simplesmente enfatizando algo que no futuro poderia acontecer, mas ele também está dizendo ali algo que nos dias da lei também era possível, a blasfêmia contra o próprio Deus, né? Também era possível. Você vai ver lá no livro de Reis, né? 1 Reis, 2 Reis ali, uma situação ali do rei da Síria, né? Blasfemando contra o nome do Senhor. Que tipo de blasfêmia era essa? Comparando ele com os deuses pagãos, tá? Depois você olha lá, 1 Crônicas, ali naquela situação onde Isaías é convocado para poder interceder ao Senhor, para o Senhor falar para o povo, tá? Existia a blasfêmia contra Deus já no Antigo Testamento. Só que Jesus está dando aqui uma orientação, tá? Dando aqui um conselho para a pessoa, dando conselho para a pessoa vigiar,
porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá, não seria perdoado nem nessa vida, nem no futuro. E o que é blasfêmia? Blasfêmia é falado. Tanto é que aqui no livro de Mateus 12, versículo 33, ele vai dizer, no versículo 35, ele vai dizer o seguinte: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira as coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem disser, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Então, pelas palavras você confessa Jesus como Salvador, e pelas palavras também o homem blasfema contra o Espírito Santo. E essa é a principal porta pela qual a blasfêmia contra o Espírito Santo é consumada, tá? Em conjunto com uma série de fatores. A outra questão é se a tua dúvida, tá? Se você tem dúvida, então é porque você não blasfemou. Nisso aí, quem faz esse comentário é a pessoa que está entrevistando aquele senhor, né? Se a pessoa tem dúvida, é porque ela não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. E é realmente isso. Se a pessoa tem dúvida, tá? Não é bom ficar lançando palavras negativas sobre essa dúvida, tá? Fortalecendo a ideia de que pode ter cometido ou não esse pecado imperdoável, porque o inimigo ele pode utilizar isso contra você, ele pode transformar isso em um terreno minado, tá? Criando em você ali uma resistência de entender que não cometeu esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então, às vezes a pessoa fica: será que eu cometi? Agora eu estou perdido. Agora não tem mais jeito para mim. Tudo isso é arma, é munição para Satanás usar contra você mesmo. Se você tem dúvida, tá? Se você tem dúvidas, então significa que você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, até porque a blasfêmia contra o Espírito Santo gera certeza e não dúvida, tá? E é uma certeza que imperceptivelmente, para quem cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, não faz sentido nenhum para ela. Ela tem certeza que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, porém ela não sente nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de desejo de arrependimento. Ela vive uma vida aí normal e vai ser surpreendida lá no final com uma situação bastante complicada, tá? Então, se você tem dúvida, meu querido, se cometeu blasfêmia ou não, não se preocupe, tá? Isso é uma prova de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Isso é apenas uma forma do Espírito Santo te dizer que você precisa buscar ajuda. Se você tem dúvidas, é porque ainda há interferência do Espírito Santo. Se você tem dúvida, uma das principais armas que o Espírito Santo ele usa para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é justamente essa sensação. Tá? A dúvida nos leva a buscar ajuda, nos leva a buscar orientação, nos leva a buscar conselho, nos aproxima de Deus de certa forma. Tá? A dúvida não é algo ruim, é um sinal de que possa ser que você ainda tenha esperança. Tá? E nesse contexto da blasfêmia contra o Espírito Santo, como é um pecado que é muito complicado de ser praticado, tá? Nesse caso, a dúvida é um forte indício, se não o principal indício de que você não cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, meus queridos? Então, vocês podem ficar tranquilos, porque se você está aqui procurando conselho, é porque você não cometeu esse pecado imperdoável. Tá, meus queridos? Então, esse aqui foi mais um vídeo, tá, para vocês, foi um vídeo curto. Se você gostou aí, deixa seu comentário embaixo. Se tiver alguma dúvida, pode escrever aí embaixo, que assim que eu tiver a oportunidade aí, eu vou lá e respondo vocês, tá bom? Mas não se esqueçam, leiam a palavra, não deixe de ler os textos e os contextos, para não ser pego aí por algum tipo de ensinamento aí, que tem aí mais aparência de heresia do que de palavra genuína do Senhor. Tá, meus queridos? Não deixe ser enganado por pessoas que não têm o conhecimento aí, claro, da palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo, tá? Fica na paz, você não cometeu esse pecado imperdoável, pode dormir em paz. Tá, meus queridos? Deus seja com você. Até o próximo vídeo. Tchau, Pai do Senhor.